Estamos de volta para aquele bate-papo com a enfermeira Neila Sabino, presidente do Instituto Amor 21. Essa instituição que trabalha com crianças com síndrome de Down. Neila, prazer recebê-la. Já conheço você aí das nossas caminhadas pela inclusão. E me diga, o que é o Instituto Amor 21? Qual o propósito? Como é que nasceu essa ideia? Conte tudo aí sem segredos. Certo. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade, para estar falando desse tema tão interessante, tão significativo para nós, do Instituto Amor 21, que nós tratamos dessa faceta, da pessoa com deficiência, que é a síndrome de Down. Faceta. Isso, mas é um tema muito amplo, que a gente sabe que precisa de todo esse movimento em torno dele, e quanto mais oportunidade a gente falar do tema, melhor, Então, o Instituto Amor 21 ele surgiu a partir de um grupo de mães, que foi criado através das redes sociais. Essas mães eram de crianças com síndrome de Down, a maioria menos de 1 ano de idade. Deu tão certa essa interação, onde a gente trocava experiências, dúvidas, A gente começou a ver que o problema de um era muito parecido com o problema da outra. Gente, eu esqueci de dizer um grande detalhe, que faz toda a diferença. A Neila é mãe do Arthur, um bebê não, que ele já não é um bebê, Já está um rapaz lindo, que tem a faceta, como ela disse, da síndrome de Down. Isso. O Amor 21 surgiu há 2 anos, o Arthur tem 3. Então, os primeiros meses não foram tão fáceis porque a gente foi pego de surpresa com essa notícia, de que ele tem síndrome de Down. Foi só no diagnóstico, o diagnóstico foi só no nascimento dele. Na primeira semana nem foi, nos primeiros momentos que ele nasceu. E então, não tinha nenhuma ideia durante a gestação. Não está normal, todos os exames normais. E aí, quando ele nasceu, complicou um pouquinho no parto, ficou na UTI. No 5º dia falaram pra gente que tinha essa suspeita da síndrome e aí o geneticista veio e fez o diagnóstico. Então, os primeiros meses sem acolhimento foi muito difícil, Então, a gente não espera ter um filho com nenhuma dificuldade. É uma notícia que choca, Muito, e ainda mais como ela é dada, Porque não é dada de forma tranquila. Se fosse dada de forma tranquila, poderia ser que esse primeiro momento tivesse sido mais tranquilo para nós também, na relação, na formação do vínculo com ele, nos cuidados, enfim. Amor 21 surgiu meses depois e para mim foi um bálsamo, Então, até então a gente já tinha visto coisas na internet interessantes, alguns blogs que nos ajudaram também, mas aquela interação com as mães foi fundamental. E a partir dessa interação nós juntamos as famílias também e, como eu estava dizendo, vimos que tínhamos as conquistas e tínhamos os problemas semelhantes e precisávamos ter voz. Foi aí que a gente começou a amadurecer a ideia de trocar experiências nesse primeiro momento deve ter sido realmente fundamental. E aí vimos que era necessário formalizar o grupo, porque até então éramos um grupo. Mas, Neila, que tipo de experiência você trocava com as mães? Assim, do desenvolvimento da criança, das terapias, onde é que a gente encontrava terapias mais adequadas, o que é que faltava, plano de saúde, os maiorzinhos à escola. Então, os temas que giram em torno da vida da pessoa com síndrome de Down, que não deve ser muito diferente para as outras deficiências, Então, essa história de que você precisa cuidar da criança, como uma criança qualquer, uma criança típica, mas que ela tem algo a mais, que precisa do empurrão para ter a atenção, para ter o desenvolvimento dela nos padrões adequados e sem tanta perda, porque a gente sabe que o atraso acontece. Mas se for bem cuidado, ele é muito abreviado, esse atraso, E eles podem fazer o que qualquer criança faz, desde que tenha esse cuidado e desde que essa família acolha essa criança, entenda quais são as necessidades dela e vá em busca. Como qualquer criança, os primeiros anos de vida eles são fundamentais para todo desenvolvimento. Exatamente. E mais ainda para quem tem a síndrome de Down, qualquer deficiência que seja, esse estímulo inicial vai fazer realmente a diferença mais ainda do resto da vida, do desenvolvimento do ser humano. Então, a criança deve começar o quanto antes a fazer a estimulação precoce, que são as 3 terapias fundamentais, fono, terapia ocupacional e fisioterapia. Então, o Arthur começou com 15 dias de idade, por exemplo. Então, você mudar essa rotina toda, já muda a rotina para ter um filho, Então, mudou, tem um filho, e ainda esse filho precisa sair de casa quase todos os dias, vai para a estimulação. Você tem que fazer em casa também, porque tem que fazer as adaptações necessárias em casa, senão não adianta, Então, você tem que... Em casa é tão importante quanto com a própria terapeuta. Você tem que modificar a estrutura da família nesse sentido, que não é tão complicado desde que você tenha a família aberta para essa mudança. Tem famílias que nem têm estrutura e nem têm abertura, não têm conhecimento
E é nesse ponto que o Amor 21 chega também. No núcleo familiar, eu sei que você não teve problema, que conheceu seu esposo, sei um pouquinho da história de vocês, mas assim, na família maior, você teve algum momento que você percebeu assim, poxa, meu filho não teve o mesmo acolhimento que os primos? Graças a Deus não, nossa família, o Arthur foi bem-vindo, bem quisto, muito amado até hoje, né? É o xodó por ser neto, né? Por ser um dos... tem poucas crianças na família, da idade dele, então deu tudo certo nesse sentido da família. A gente percebe assim que os amigos, alguns se afastaram, não porque acharam que... por puro preconceito, mas a gente achou que eles não sabiam exatamente, não sabiam o que dizer naquela situação, né? Mas isso foi revisto com o tempo, tudo ganha uma naturalidade que não tem no começo, né? Então tudo vai dando certo. O começo é superado, com certeza. E quantas mães vocês fazem parte do Instituto Amor 21? Então, a princípio nós éramos 20 mães, depois quando formalizamos, a princípio a associação, agora Instituto, por conta dos nossos objetivos, né, nós agregamos mais de 100 famílias hoje. Que ótimo. Então, nós temos um projeto que é justamente para chegar nesse primeiro início, né, de vida da criança e trazer essa tranquilidade que a gente não teve por conta desse diagnóstico de ser dado de uma forma tão dura, né? Então, a maioria dos profissionais que vão dar esse diagnóstico, eles não estão preparados para isso. Então, eles acabam dizendo para você que você ganhou um peso e não a criança que acaba de nascer. Então, aquele festejo do nascimento, aquela comemoração, a celebração da vida, ela perde o sentido naquele momento quando você tem uma criança, quando nasce uma criança com deficiência. E o Amor 21 vem resgatar isso, né? A gente vem dizer que não precisa ser assim. É uma criança que precisa de cuidados extras, sim. Vocês precisam conhecer o Arthur, mas ele tá ali atrás das câmeras, interagindo só com o joguinho dele no celular, não quis aparecer, foi vontade dele, né? Ele quer ser artista, eu acho, né? Lá na frente é que a gente vai saber, mas não é o momento ainda. Não é o momento ainda, é no tempo dele, né? Então, a Amor 21 vem para fazer esse acolhimento das famílias. Nós temos o projeto Bem-vindo ao Mundo, né? Nosso objetivo é trazer, como eu falei, luz para esses primeiros momentos tão conturbados. Como é que funciona o projeto? O projeto ele funciona através de uma rede que a gente formou, né, de parceiros. Uma delas é a Rede Cegonha, que forma um colegiado de maternidades. Apresentamos o projeto lá e quando nasce uma criança com síndrome de Down com suspeita, eles entram em contato conosco. Nós fazemos esse acolhimento ainda na maternidade ou quando a criança já está maiorzinha, que a gente sabe do diagnóstico dela, a gente vai ao encontro da família, nas casas, né? Então, esse primeiro contato com a família, a gente leva a informação de qualidade, nós temos umas cartilhas que a gente deixa com a família, faz esse acolhimento de fato, porque essa família precisa ser cuidada, não só o bebê, né? Então, para que esse bebê tenha condições de desenvolver todo o potencial que ele acabou de nascer, essa família tem que entender o que é que ganhou, né, na verdade. Que não é um peso, mas é algo diferente. Então, essa diferença ela tem que ser vista, né, de forma... tem que ser qualificada. O que é que eu vou fazer com esse filho? Primeiro, a gente cuida da saúde, então faz parte dessa rede o Hospital do Coração, através da Fundação Cordial. A gente identifica a criança com síndrome de Down, faz esse acolhimento, encaminha para fazer as triagens necessárias, para saber se ela não nasceu com alguma comorbidade, né, com alguma doença associada à síndrome. Porque apesar da síndrome de Down não ser doença, ela pode vir com cardiopatia, problema na audição, na visão, e isso tudo precisa ser visto e cuidado quanto antes para que ela não tenha sequelas, né, por conta dessas situações. Então, diagnosticar precocemente, né, é mais fácil do tratamento. Então, quando é cardiopatia, às vezes precisa realmente fazer a cirurgiazinha bem no início da vida. Algumas têm que fazer, outras são tratamentos clínicos. E com relação a essa cirurgia, eu lembro que aqui a gente ainda não tinha atendimento para esse tipo de cardiopatia, sempre buscava atendimento em cidades vizinhas como Recife, Fortaleza. E era uma dificuldade de transportar as crianças, a família toda. Melhorou muito, graças a Deus. Então, tem um convênio do Hospital do Coração com a CESAL, né? Então, algumas cirurgias já começaram a ser feitas aqui. Esse projeto iniciou em 2015, é um projeto para 3 anos, mas começaram a antecipar algumas cirurgias mais complexas, começaram a ser feitas agora, aqui no estado de Alagoas. Isso é um alívio muito grande, porque nós já perdemos crianças porque estavam na fila, né? Então, essa fila ela é cruel, porque ela não escolhe, ela escolhe quem está pior para ir, mas que tenha condições de sobreviver. Quem acha que não tem, vai ficando, e aí você sabe que o reloginho vai passando, e muitas crianças vai se agravando, não tinham condições de fazer
quando chegava no dia dela não dava mais, não tinha mais condições cirúrgicas. Então, fazendo essa cirurgia aqui, a gente antecipa muito essa espera, né? E a gente sabe que a qualidade de vida ela é mais garantida, né, se a gente tiver como tratar precocemente de fato, principalmente uma doença grave como é uma cardiopatia, né? Então, as crianças com síndrome de Down, a estimativa diz que 50% delas vão nascer com alguma cardiopatia. O Arthur nasceu com uma alteraçãozinha, por exemplo, muito simples, graças a Deus, da cirurgia. Corrigiu naturalmente, mas muitas dessas crianças precisam da correção cirúrgica e precisam do tratamento contínuo. E a partir disso, cuidou da saúde, aí a gente insere na rede para as estimulações precoces, né? Que hoje em dia melhorou muito também o acesso. Graças a Deus, as nossas crianças conseguem ter um atendimento na rede SUS, né? Que a gente sabe que nos últimos anos, de 2 anos para cá, melhorou bastante com a criação de centros, né, especializados em reabilitação. O que a gente se preocupa muito, às vezes, é com a qualidade, né, desses atendimentos. Porque precisa ser dada a qualidade que é necessária. A gente sabe que o atendimento do SUS é para todos, melhorou o acesso. Sim. Mas como é muita gente, o número de profissionais é reduzido, o tempo de terapia é menor. Realmente não é o mesmo. É verdade. Mas, né, que bom que pelo menos a gente está tendo mais acesso. Com certeza. O segundo passo é realmente melhorar a qualidade. Com certeza. Né? E aí, esse olhar, né, que a gente tem, porque o diferencial do Amor 21 é que é uma instituição basicamente de pais, familiares, profissionais também, pessoas com síndrome de Down, então a gente quer o melhor, né? Então, quanto mais envolvimento você tem com a causa, mais você vai buscar a qualidade necessária, né, para em todos os assuntos. Ô Neila, eu participei de algumas atividades que vocês fizeram, né? Eu acho que de 2 seminários já, né? Vocês realizam isso uma vez por ano. Me conte qual é o propósito de vocês realizarem esse seminário, como é que vocês conseguem se organizar, que é uma instituição tão nova, já faz assim um trabalho maravilhoso, gente, já saiu do âmbito físico, né, e ganhou realmente uma popularidade, mas não é porque precisa ser popular, porque conseguiu chegar às famílias, àquelas pessoas que precisam. Isso. Faz parte dos objetivos, a gente diminuir o preconceito, fazer as pessoas verem quem são as pessoas com síndrome de Down, sem aquela ótica de que eles são limitados por si mesmos, né, pela deficiência. Então, cada um tem o seu potencial, mas para que a gente possa mostrar isso, é preciso que as pessoas mude seu olhar, né, abram mais a sua cabeça. Então, nós focamos nesses eventos para atrair o público, para desmistificar a ideia de que síndrome de Down não é um bicho de 7 cabeças. São pessoas, como qualquer outras, que têm suas qualidades, seus limites, como qualquer um de nós, que precisam de oportunidade. Então, nas últimas décadas, melhorou muito a qualidade de vida dessas pessoas, mas porque existiram esses movimentos, né? Movimentos de pais, de familiares, de instituições que acreditam no potencial e que buscam as ferramentas adequadas para que esse potencial aflore e que eles possam ter as suas habilidades desenvolvidas mesmo, porque eles têm. E a gente acredita nisso. E não basta nós acreditarmos nos nossos filhos. É preciso que a sociedade esteja aberta para eles, porque nós queremos que essas pessoas sejam incluídas em qualquer espaço da sociedade. Possa ir para a escola regular, possa frequentar os mesmos lugares que qualquer criança ou qualquer jovem adulto frequenta, sem aquele olhar de coitadinho, né, que a gente não aceita isso. Nós não aceitamos os limites impostos. Nós sabemos, né, do potencial dos seres humanos, né, das pessoas, e principalmente já temos inúmeros exemplos, inúmeras histórias, e tenho certeza, o Arthur é um deles. A gente vai tentar, a gente está terminando esse bloco, daqui a pouco a gente volta, vamos tentar ver se o Arthur aparece aqui, para vocês conhecerem o príncipe, ou eu acho até que o rei naquela casa. O rei Arthur, para vocês conhecerem um pouco. Até já, a gente volta para continuar o papo.